Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha sobre jogos de puzzle? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, jogos focados em puzzles. É uma coisa interessante, né? Um estilo de jogo que eu acredito que é o mais presente rápido. Peraí, deixa eu organizar. É o tipo de jogo que, ao que eu me lembro, pelo menos com alguns amigos que eu tive na época de escola, que também jogavam videogame e tudo mais, jogos mais relacionados a puzzle sempre foram os primeiros que eles jogaram. E comigo também foi, acho que um dos primeiros que eu joguei de jogo assim, foi um jogo de puzzle que eu acho que eu joguei no prezinho, que foi um jogo, eu nem lembro mais como é que era o nome do jogo, mas era um joguinho de puzzle, você era um bonequinho esquisito e ficava passando por meio que uns labirintos e tudo mais. Era um jogo diferente, divertido e que na época do prezinho eu me divertia bastante jogando. E, né, toda a competição que tinha ali em volta do jogo, quem chegava na tela mais rápido e tudo mais. Eu até acho interessante porque, principalmente na época em si, ter um joguinho de computador para jogar era uma coisa bem diferente. Principalmente quando se trata de prezinho, desse prezinho. Então, cara, era interessante. Foi uma coisa que eu achei legal. Porque se eu não me engano, até essa época eu já via jogos, mas muito do que meu irmão jogava no Mega Drive que ele tinha, e eu não me lembro exatamente se eu já jogava nessa época. Então é um ponto, uma curiosidade, né? Mas é interessante jogos de puzzle, principalmente quando se trata de celular, que tem vários, né? Que assim, talvez seja um tipo de jogo até mais prático e interessante de se fazer, que é você criar um puzzle, a pessoa ir resolvendo, mas vamos pro ponto que talvez mais as pessoas se lembrem, que são puzzles, não necessariamente jogos de puzzles, mas puzzles dentro dos jogos comuns. E aí é onde a gente entra no título do vídeo, que jogos de puzzle e esses momentos assim, puzzle no geral, são meio que meu nêmesis. Por quê? Porque eu sou burro? Então, talvez, não vou descartar tal possibilidade, não é verdade? Mas, cara, eu acho engraçado o como eu consigo travar em uns puzzles extremamente simplórios. Eu tenho uma certa teoria do porquê isso acontece, mas é engraçado, cara. Eu lembro de uma vez que eu tava jogando God of War 3, eu tava zerando, sei lá, pela quinta, sexta vez. God of War 3 é um dos jogos que eu mais zerei até hoje, eu devo ter zerado mais de 10 vezes esse jogo, mais de 20 esse pá. Mas eu tava zerando ali uma vez, eu tava lá, tava passando pela área do Hades, tem uma área que você tem que, né, apagar, pra apagar umas chamas que umas estátuas estão soltando, você tem que subir em um lugar e puxar uma alavanca. Se não me engano, não é só puxar uma alavanca, é rodar meio que uma válvula e depois puxar uma alavanca e tudo mais. E eu lembro que uma vez eu jogando o jogo, e eu já tinha zerado várias vezes esse jogo, eu fiquei travado ali, um tempão, a ponto de eu ficar tipo, caraca, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Qual que é o negócio de eu ter? Eu lembro, eu fiz tudo certinho, por que não tá indo? E eu fiquei um tempão pra sacar que eu tinha que puxar uma alavanca. E não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu em outros jogos. Tipo, eu passar batido por uma alavanca, alguma coisa, por alguma porta e tudo mais, e depois ficar perdido sem saber o que fazer, sem entender um puzzle que, tipo, tá na cara, um puzzle simples que eu não consigo puxar. E aí foi que eu saquei, depois de né, que eu parei pra pensar nisso, eu peguei que provavelmente, tipo, os puzzles nos jogos acabam sendo um nêmesis muito grande pra mim, porque quando eu tô jogando, eu meio que adentro na gameplay. Então, se eu tô jogando um jogo como God of War, eu não vou estar jogando o jogo meio que pensando em como eu tenho que girar uma alavanca e puxar um negócio, organizar alguma coisa. Eu tô com minha mente totalmente focada em luta. É eu pegar os meus reflexos ali para eu ter uma reação mais rápida e tal, principalmente que quando, se eu não me engano, God of War 3, que foi uma situação à parte na minha vida, visto que ele foi um jogo que, se eu me lembro bem, eu gostava bastante de zerar ele, ou era no hard ou era no very hard, alguma coisa assim. Eu achava que o jogo ficava divertido, principalmente porque eu zerava só usando a
Acho que no 3 é Blade of Olympus. Não, Blade of Olympus é a espada principal. Caramba, as Lâminas do Caos. As Lâminas do Caos. Eu sei que no 3 não é Lâminas do Caos que chama, mas eu gostava muito de zerar só usando as Lâminas do Caos. Não vou mentir, eu não lembro o nome agora de como é que essa arma se chamava no God of War 3, tá bom? Faz muito tempo que eu não jogo o jogo, me desculpa. Mas eu achava legal zerar na dificuldade. E eu ficava nesse ponto, eu ficava muito focado na gameplay e esquecia de jogar, de focar em outras coisas. Não esquecia, eu simplesmente não focava. Eu sempre tive esse detalhe na realidade. Quando eu jogo um jogo, e o jogo mostra que, ele é um jogo de ação. A minha cabeça vai estar totalmente focada em ação. E aí, normalmente, se tem algum puzzle ou alguma parte mais parada e tudo mais lenta, eu vou, tipo, desacelerando pouco a pouco. E aí, depois, até pra eu voltar a acelerar, até é um pouquinho difícil. Mas é interessante, porque eu fico preso nos puzzles. E é engraçado até, porque eu vou desacelerando. Aí, teoricamente, a minha atenção pro puzzle iria subir. Só que a minha raiva por estar preso acaba acompanhando e não deixando eu ver as coisas direito. Aí é sempre engraçado. Vira e mexe, eu acabo tendo que ir pro YouTube. O que necessariamente em jogos que eu já zerei várias vezes, eu não me importo nem um pouco em ir pro YouTube procurar alguma dica. Eu tenho mais problema em procurar dica em jogos que eu tô jogando pela primeira vez. Que eu gosto de jogar o jogo normalmente sem ver muita dica e tudo mais. Aproveitar a experiência de estar jogando o jogo. Então, acaba acontecendo isso. Mas eu acho engraçado a situação que acontece comigo com puzzles. E aí acaba nesse ponto, né? O puzzle é sempre meu nêmesis em um jogo. Se algum dia, que nem eu já tentei gravar a gameplay de Remnant, mas acabou que eu fiz umas burradas, perdi um tempo gigantesco de jogo, aí eu desanimei de continuar. Toda uma situação, mas se algum dia eu estiver gravando alguma gameplay de um jogo e eu chegar em um puzzle, vocês vão ver que o negócio, principalmente se o jogo não for focado em puzzle, nossa, mas o negócio vai ser carniça, viu? Ser uma carniça de ver eu tentando fazer um puzzle. Vocês vão querer arrancar os cabelos na mão de raiva. Que olha, tem umas horas que eu sou desatento, viu? Eu até hoje tem umas coisas que eu sou meio desatento que às vezes nem eu acredito. Pra vocês verem, né? Bom, mas é isso. Queria comentar um pouquinho sobre os jogos de puzzle, né? Essa situação com o puzzle que eu acho engraçado e interessante. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal. Se você gostou muito, deixa um comentário aí sobre a sua experiência com jogos puzzle. Como é que é, se você gosta, se não gosta, como é que você lida com eles, se você acaba sendo desatento que nem eu, se você me acha um maluco que acaba ficando desatento por nada e não dá pra entender o porquê que eu sou tão desatento com o jogo, deixa um comentário, que eu vou ficar muito feliz em ler e se eu tiver algo a acrescentar, em responder vocês também. Mas bom, é isso. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui, que assistiram até aqui. Até aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade. E antes que eu me esqueça, só pra quem chegou aqui no final, se você puder recomendar o vídeo pra alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar muito agradecido com você, tá bom? Obrigado, é que eu tinha esquecido de falar antes. Falhou!